Bom, Nação Celeste, bora pra mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Agora um pouquinho mais calmo, né? Após o empate aí contra a equipe do Juventude, 3 a 3 e muita coisa pra falar a respeito do jogo e até outras coisas paralelas também. Vem comigo. Vamos lá, essa é a capa de mais um conteúdo. Bora que bora, já peço logo de cara. O Cruzeiro não mereceu muito hoje, mas eu peço o seu like aqui, tá bom? Peço o joinha, deixe aí aquele likezão. Hype o nosso vídeo, nação. Se inscreva, comenta e compartilha, tá? Bora colocar aquela meta de 400 joinha. Eu conto com a sua ajuda pra nesta semana batermos mais uma meta, tá? Infelizmente, os dois últimos vídeos estão devendo alguns likes para batermos as nossas metas, mas é a exceção. Da semana passada pra cá, todos os vídeos bateram. Tá aí, nação, primeira notícia, rapidinho, só passar pela parcial de ingressos vendidos para Cruzeiro e Corinthians, né? Havíamos trazido ontem a parcial de 20 mil, de ontem para hoje 25, com um empate, rapaziada, contra o Juventude. Eu não imagino mais de 50 mil cruzeirenses do Mineirão, faltou aquele ânimo, né? A mais ali, digamos, para termos aí, né, a previsão de público que é 52 mil cruzeirenses sendo batida. Eu acho improvável até também pelo horário, né, 8h30 da noite no próximo domingo. Próxima notícia já na sua tela, nação, um pouquinho sobre o jogo, né. O Guilherme Alves, jornalista, ele trouxe esse tweet aqui e eu concordo muito com ele, né. O que fica de positivo desse jogo é o poder de reação de correr atrás do placar duas vezes. O Cruzeiro foi muito melhor no segundo tempo, mas o primeiro tempo tenebroso cobrou o seu preço. E além disso, as entradas de Japa e Rian Guilherme. Japa entrou comendo a bola, jogando como gente grande. Rian respondeu muito bem e participou demais ofensivamente. Os dois provaram que precisa de mais chance para ontem. Concordo muito, tá? E aí uma grata surpresa ao Rian Guilherme, né? Um jogador que no meio campo ali conseguiu construir algumas jogadas interessantíssimas, né? Pifando algumas bolas ali. É dele aquele passe pro Sinisterra, que o Jandrei faz aquela defesa, que eu nem sei nem como que ele defendeu. É dele um passe ali pro Gabigol, que também sai, né, uma finalização perigosa. Ou seja, o Rian Guilherme realmente ele entrou muito bem. O Japa, rapaziada, é chover no molhado. O Japa já deveria estar recebendo mais chances há muito tempo. Só que aí, rapaziada, as próprias lesões do Japa jogam contra ele. Se ele conseguir, daqui até o final do ano, não se lesionar, fizer a pré-temporada inteira com o elenco, com o Leonardo Jardim, em 2026 a tendência é ele ter mais chance. Mas não se lesionar, meu filho. Você não tem culpa, mas tem esse contexto que infelizmente atrasa muito, né, a evolução do Japa no time principal do Cruzeiro. E aí, nação, eu quero repercutir agora um nome com vocês, Gabigol, porque muita crítica, muita corneta após o empate contra o Juventude, tá? Por exemplo, o cruzeirense Fernando Rocha, que dispensa comentário, tuitou o seguinte, ó: Gabriel Barbosa, nós tentamos. Ele também tentou, mas chegou a hora da gente admitir que simplesmente não rolou. Aí eu faço uma pergunta pra vocês, realmente, com um ano de Cruzeiro, ele é o vice-artilheiro, né, da Raposa na temporada, dá pra cravar que realmente não rolou, não aconteceu, tem que se desfazer do Gabigol de alguma maneira? Dá pra concretizar isso em apenas uma temporada, nação? O que você acha? Quero saber a sua opinião, tá? Se você concorda com o Fernando Rocha, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Mas olha só quem também resolveu depois do jogo cornetar, zombar do Gabigol. Mauro César Pereira, olha isso aqui. Ele tuitou, né? No empate, 3 a 3 entre o Juventude e Cruzeiro, a eficiência de Caio Jorge marcou 2 vezes e se isolou na artilharia do Campeonato Brasileiro com 19 gols. E os gols perdidos por Gabriel Barbosa. Mauro, eu acho que você não assistiu o jogo não, tá? Porque é fato, né? 1 mais 1 é 2, então é fato. Caio Jorge realmente ele marcou 2 gols. Mas não dá pra falar que ele foi eficiente. Parece até bizarro, mas se você assistiu o jogo... Pô, meu pós-jogo aqui, eu acho que eu nunca falei tanto palavrão em um único vídeo. Até peço desculpas de novo. Mas, rapaziada, o Caio Jorge, ele desperdiçou 2 chances claríssimas. Era pro cara ter feito hoje 4 gols. No primeiro tempo ele perde um gol. Ele, o goleiro, ele resolve dar um passo a mais, escorrega e toca a mão na bola. No segundo tempo, último lance do jogo. Último lance. Pra fazer o 4 a 3. Ele recua pro Jandrei.
Tem um vídeo tem um lance no meu vídeo anterior. Eu abro o vídeo com esse lance. Revoltadíssimo. Então assim, eficiente o Caio Jorge foi? O que é ser eficiente? Realmente ele marcou 2 gols, mas mesmo marcando 2 gols, por incrível que pareça, ele não jogou bem não. Eu não cravo que ele jogou bem não. E sobre o Gabriel Barbosa, realmente, teve ali alguns lances que ele poderia ter feito coisa melhor, mas ele também parou no Jandrei. Eu não acho que o Gabriel Barbosa fez uma partida tenebrosa. E eu não colocaria essa placa no jogo no jogo dele contra o Juventude. Qual que é a sua opinião? Gostaria que você comentasse, nação. E falando em Caio Jorge, né? Só atualizando os números dele, rapaziada. Caio Jorge nesse Brasileirão, 31 gols, 31 jogos, 19 gols e 7 assistências. É bizarro isso aqui, né? 26 participações em gols em 31 jogos. E poderia ser mais, né? Se levar em consideração o que foi contra o Fluminense e contra o Juventude, Caio Jorge, dava pra ter mais 2 participações aí de gol, pelo menos, né? E em cima disso, nação, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês envolvendo o próprio Caio Jorge, né? Porque tem muita procura de clubes europeus no Caio Jorge. Isso já aconteceu na última janela e tende a acontecer de novo agora, né? E se o Cruzeiro segurar o Caio Jorge nessa janela que vai vir, vai acontecer de novo na outra janela. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aí, eu tenho essa matéria aqui do Goal que traz a seguinte notícia: Cruzeiro define valor para a saída de Caio Jorge em 2026 após consultas do exterior. O clube aguarda propostas para a venda do artilheiro da atual edição do Brasileirão e quer mais de 200 milhões pelo negócio. Basicamente, nação, segundo apurou aqui o Goal, o Cruzeiro só aceita abrir conversas, né, na atual temporada para vender o Caio Jorge por cifras na casa dos 35 milhões de euros. O centroavante de 23 anos está valorizado, é o artilheiro do Brasileirão e realmente deve chegar propostas. Mas aí eu faço a pergunta para vocês: vende ou segura? Vamos supor que não chegue 35, chegue 25 milhões de euros, com metas para chegar a 30. Você venderia ou seguraria? Eu vou dar minha opinião nessa, tá? Não vou ficar em cima do muro e sem pensar, eu venderia. Eu venderia. Eu não pensaria muito não, nação. E vou explicar o porquê, tá? O recorte do Caio Jorge recente me faz pensar dessa maneira. Tudo bem, ele marcou 2 gols, né, contra o Juventude, mas eu enxergo, eu e Gilmar particularmente enxergo, uma queda de rendimento do Caio Jorge no segundo turno como um todo. E não falo apenas pela quantidade de gols a menos comparado ao primeiro turno, mas eu falo mesmo de rendimento. Algumas decisões equivocadas, enfim, o Caio Jorge está fazendo a temporada da carreira dele. E se chegar uma proposta de 25 milhões de euros para você bater ali 28, 30 com metas, vende. Vende. Porque o Caio Jorge, ele já teve um histórico recente de lesão. Ele já teve um histórico recente de oscilar. É a melhor temporada da carreira dele. Você acha que de repente ele pode repetir isso na temporada passada? Eu acho, você também acredita. Mas e se não repetir? Vai segurar um jogador com 23 anos, que daqui a pouco faz 24, faz 25. Aí, rapaziada, vai passar a carroça. Ano que vem a gente tem o Neymar Vídeo Real. Ano que vem são mais de 200 milhões que o Cruzeiro vai investir novamente em contratações. Quem disse isso não foi eu, foi o VP do Cruzeiro, o Pedro Júnior. Então, eu, Gilmar, pensando em uma oscilação que pode acontecer, eu não acho um absurdo, eu venderia o Caio Jorge. Agora, é óbvio, pensando em um 2026 forte, numa Libertadores com tudo que você tem de melhor, o ideal seria segurar o Caio Jorge, mas eu tenho medo, rapaziada. Acho que medo é a palavra, sabe? Se eu sou diretor do Cruzeiro, eu tenho ali a opção de vender, tentar convencer o Pedrinho, eu tentaria convencê-lo. Porque eu tenho medo de desvalorizar. Eu tenho medo do Caio Jorge, de repente, baixe na madeira. Ter ali, de repente, mais uma lesão. Ou não ter um ano como teve esse ano. E aí vai passar. Aí, de repente, pode até chegar a proposta. Mas no que deve chegar, acho improvável. Falo em Barcelona, falo em futebol inglês. Eu venderia. Mas aí é uma opinião minha, eu gostaria de ouvir vocês. E aí, nação, pra gente poder aqui encerrar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer uma outra reflexão com vocês, que envolve justamente o placar contra a equipe do Juventude, tá? Eu acompanhei a coletiva do Leonardo Jardim, tá? A gente acompanhou o jogo junto, né? O jogo aí contra o Juventude. Eu fiz uma reflexão e a minha conclusão, depois ali de passado a raiva, né, do jogo e tal, foi que o empate contra o Juventude foi bom.
Foi bom não ter ganhado o jogo. E eu vou colocar o meu posicionamento, você fica à vontade pra me criticar, pra me xingar, cornetar, fica à vontade. Gilmar, você tá maluco? Por que é bom empatar contra o Juventude? Na verdade, foi bom não ganhar, né? Seja perder ou empatar, enfim. Por quê? Se o Cruzeiro vence, rapaziada, era bem provável que de fora pra dentro se inflamaria novamente a chance de ser campeão brasileiro. E a verdade é que nem Palmeiras e nem Flamengo estão com perna, com elencos melhores para disputar duas competições simultaneamente. E se nem eles estão, nem o Cruzeiro também tem essa possibilidade. Ontem a gente viu um Palmeiras que teve que jogar com várias improvisações. O Bruno Fux improvisado, jogou com o Bruno Rodrigues no ataque, não é o titular da equipe do Palmeiras. Teve improvisação também no miolo de zaga. O goleiro não é o principal, né? O Everton tá lesionado, tá jogando o Carlos Miguel. O Flamengo teve que jogar com o João Vitor, um moleque jovem da base, que peidou na farofa no Fla-Flu e praticamente entregou a rapadura, né? A gente viu também ali no setor ofensivo um Flamengo um pouco modificado, né? Sem seus principais jogadores, não jogou o Pedro lesionado, a Arrascaeta também sem condição de jogo. E aí, quando você vai para um combate de um time minimamente organizado, tem boas peças, cara, você enfraquece. E se o Cruzeiro fosse a Vera nos últimos jogos do campeonato, eu acredito que a gente, rapaziada, iria se desgastar mais pra nada. Eu acho muito improvável, mesmo o Cruzeiro tendo vencido hoje o Juventude, acho pouquíssimo provável que ainda conseguiria ultrapassar Flamengo e Palmeiras para ser campeão brasileiro. De coração. De coração. Eu não queria falar isso, mas é verdade. Então acho que o melhor que pode acontecer é o Cruzeiro vencer mais um jogo nesse Brasileirão, garantir logo a vaga para a fase de grupos da próxima Libertadores de maneira matemática, e aí aproveitar os últimos jogos para mesclar o time, descansar quem precisa ser descansado. O Willian fez uma partida tenebrosa contra o Juventude. É óbvio que tem uma questão técnica, mas também tem uma questão física. Por mais que tenhamos aí a data FIFA, rapaziada, é complicado. É complicado. Tem jogadores que precisam de descanso. O Lucas Silva tem que descansar. Tem que descansar. Tem que jogar menos. Você tem que dar rodagem também para alguns atletas. Olha os Cauãs pedindo passagem. Olha a partida do Rian Guilherme. A gente falou sobre isso, né, no início aqui do vídeo. Tem que ter rodagem essa rapaziada. O Sinisterra tem que ter mais minutos. Sabe, rapaziada? Então, para isso acontecer, o Cruzeiro tem que estar um pouco desprendido do que pode acontecer no Brasileirão. E para isso é garantir a terceira colocação. Quem sabe até beliscar ali um segundo lugar. Fase de grupos. E aí pensar na Copa do Brasil e lá nos últimos 2, 3 jogos. Depois agora do Corinthians, pega os 2 últimos 3 jogos e dá uma mesclada. De repente algum jogo jogar até com reservas. Tem que se dar o luxo disso, o Cruzeiro. Porque o Corinthians não tá dando ao luxo de poder fazer isso. O Corinthians não garantiu vaga de nada ainda. E tem chance de pegar ali uma colocação para quem sabe ir pra pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai ter que jogar a Vera até o último jogo. Dificilmente o Corinthians vai garantir vaga na pré-Libertadores até a última rodada e dificilmente chega na última rodada sem chance. Deve chegar com chance, tá muito embolado ali. Do 8º ao 12º, rapaziada, tá tudo igual. 1, 2 pontos de diferença. Então eu faço a reflexão de que não vencer o Juventude foi bom porque o Cruzeiro não teria perna pra chegar na liderança. Na minha humilde opinião, eu falo isso de maneira triste, né? Tem que melhorar o elenco pra essa capacidade. Não teria perna, iria se desgastar, porque é provável que Palmeiras e Flamengo tropece nessa semana pré-final da Libertadores. E aí chegaria desgastado porque interessa. Porque realmente tem chance, na minha opinião, que é a Copa do Brasil. É uma opinião impopular? É. Por tudo que eu li hoje nos grupos do WhatsApp do Cruzeiro após esse empate. Muita gente descendo a lenha. Era a última chance de ser campeão e tal. Eu entendo. Mas eu acho que a gente mais iria se iludir, iria se quebrar fisicamente, do que realmente ia ter chances claras assim de ser campeão. Tá? E aí pra próxima temporada, mesmo com o elenco mais farto, olha só. Olha o elenco do Flamengo e do Palmeiras. Tá baqueado. Tá baqueado. Não aguenta o mês de novembro com 2 competições simultâneas. Não aguenta. O DM tá cheio. Então o Cruzeiro, pensando no ano que vem, vai precisar melhorar o elenco. Tem que trazer mais um zagueiro, mais um volante, mais um jogador para meio campo. O Cruzeiro hoje jogou sem meio campista. Quem fez a posição ali, né, alternando, foi Gabigol e Matheus Henrique. Tem que trazer mais um atacante de área.
mesmo tendo Neisser Vida Real, enfim, tem que melhorar o elenco, isso é fato. Porque o ano que vem vai ser um calendário ainda mais complicado, começa mais cedo o Campeonato Brasileiro, vocês sabem disso. Concorda comigo? Discorda? Opina, nação, fica à vontade, tá? E deixa o like, hype o vídeo, até a próxima, tamo junto!